Novamente, volto a dizer para vocês, a política do Google Meet só vai oferecer para a gente 1 hora de aula. Portanto, se no final acontecer alguma coisa que desligar, vocês já sabem, tá? Eu vou ver depois o que eu vou arrumar, mas vamos lá. Nosso capítulo é o capítulo de número 24, intitulado Impressionante Apelo. Espero que todos estejam tendo a oportunidade de ver os slides da tela, né? Tomara que sim. Vamos lá. Obrigada, Eduardo. Apelo ao equilíbrio, né? Eu intitulei esse parágrafo de apelo ao equilíbrio, onde André Luiz e Lísia estão conversando e vai acontecer naquele instante que eles vão ouvir uma emissora de rádio do posto 2 de Moradia, que vai estar fazendo um apelo para a irradiação, para que todos mantenham um foco de pensamento equilibrado no bem, no amor, porque é um período que vai estar acontecendo a Segunda Grande Guerra Mundial. Então a gente vai ver aí, ele coloca assim, emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do grupo. Ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Então olha que interessante, né? Quando a gente vibra no mal, que a gente não consegue manter um nível de vibração no bem, na paz, no amor, a gente faz uma sintonia muito estreita com os umbrais. Isso independente de estar acontecendo ou não uma guerra na proporção que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, olha que interessante, cada vez que a gente tem um ato de desequilíbrio, de maldade, enfim, eu falo maldade é qualquer ato que esteja na contramão das leis de Deus, a gente está ajudando ou está sintonizando, fazendo uma sintonia fina com os umbrais e está ajudando, por conseguinte, com os nossos pensamentos, a manter os umbrais tais quais eles são. Então, olha aí a nossa grande responsabilidade na nossa vibração, no que a gente está fazendo com a nossa mente. Então, o apelo ali é que está acontecendo na Segunda Grande Guerra Mundial e eles estão apelando a todos os trabalhadores que puderem ceder qualquer hora, qualquer minuto da sua vida para ajudar a quebrar essa sintonia das forças obscuras do umbral com a mente humana, né? Então, está acontecendo uma guerra e cada pensamento de desequilíbrio a gente vai sintonizar com o umbral e, por conseguinte, a gente reforça um processo de guerra. Negras, olha só, negras falanges da ignorância. Ele não coloca do mal, porque a gente sabe que o mal é a ausência do bem. Então, o mal, ele nada mais é do que a ignorância ou a omissão da pessoa, né, da criatura. Então ele coloca negras falanges da ignorância depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes, porque no passado já se teve muitas guerras na Europa, né? Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Por quê que a paz necessita de trabalhadores de defesa? Porque aqui no nosso planeta Terra, um planeta de provas e expiações ainda, é um planeta em que predomina o mal. Então, assim, brincando, literalmente, nós somos malzinhos, né? Então, ainda precisamos de trabalhadores que se esforcem, que deem o máximo de si próprios para trabalhar em defesa do bem na Terra. Dias virão que a gente praticará o bem sem nenhum esforço, né? Mas será um ato automático da nossa parte, mas ainda não é. Colaborai conosco na medida de vossas forças,
a serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Então esse é o apelo que o posto 2 de moradia, que a gente vai estar falando daqui a pouco, está fazendo para a colônia espiritual Nosso Lar. É uma súplica, né? Pedindo a eles que ajudem a manter o máximo possível das vibrações para que eles possam trabalhar e ajudar a desfazer o máximo aquele clima da guerra, tá? Porque naquele clima de guerras, muitas pessoas acabam, pela revolta, pela falta de resignação, contribuindo para manter a guerra e se tornarem mais violentos do que já são em realidade. Então, para que mal maior não aconteça, está havendo esse apelo do posto 2 de moradia que a gente vai ver. Mas por que será que o homem ele faz guerras? É uma pergunta que Kardec fez, que é a 742 no Livro dos Espíritos. Que é o que impele o homem à guerra? E aí a resposta é predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, é a predominância ainda da vida instintiva, do mal que existe entre nós e de todo o transbordamento das paixões, mas das paixões negativas, porque Kardec também trabalhou com as questões das paixões em um Livro dos Espíritos. Há paixões positivas, há aquelas que nos movimentam, que nos mobilizam para a construção do bem na Terra. As paixões só são ruins quando elas nos jogam para os extremos, que aí ela se torna uma coisa egóica. Então a paixão é ruim quando ela vai me jogar para os extremos, como a ganância, o desforço. Então tudo isso, a paixão se torna negativa. Mas enquanto a paixão não caminha para os extremos, aos desequilíbrios dos extremos, as paixões são boas porque elas fomentam o progresso pessoal e o progresso daqueles que estão ao redor. Então ele fala que a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Lembrando que paixões aí está no sentido de desequilíbrio, de exageros, de extremismos, né? Porque a paixão equilibrada ela é boa, porque ela nos dá motivação, ela nos faz evoluir. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte, e é o que ocorre com a guerra. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. E é interessante quando ele fala isso, né, que para tais povos em que predomina o desforço, a lei do mais forte, isso é um estado normal, é a gente mergulhar nas guerras pequenas que existem no mundo inteiro. E eu não estou falando guerras de território, estou falando daquelas guerras emocionais que a gente vivencia muitas vezes no nosso mundo interior e que muitas vezes se refletem, que se projetam na nossa vida familiar, na nossa vida social, ou até mesmo dentro dos templos religiosos. Quantas guerras a gente fomenta? Não são só essas guerras territoriais, né? De aquisição de poder temporal, né? De poder temporal político, socioeconômico, mas são também aquelas guerras internas que a gente faz conosco e também projeta isso nas outras pessoas. E aí os espíritos continuam. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando as sente necessárias, né? Então ele só provoca, né, uma situação conturbada de conflitos quando há uma necessidade de impor alguma coisa, uma ordem social. Mas quanto mais o homem evolui, menos ele vai se utilizar da violência para qualquer tipo de conquista de paz e harmonia no planeta Terra. Então, olha que interessante. Quanto mais o homem evolui, menos violento é esse homem. Isso é uma forma da gente estar trabalhando, tá? Colônia Socorrista Moradia. Eu quero que vocês se atenham, porque quando a gente estudou, teve a oportunidade também de estudar o livro Cidade no Além, da Igorina Cunha, nós falamos muito sobre as questões da colônia espiritual Nosso Lar. Mas aqui nesse capítulo preciso,
Lísias está explicando para o André Luiz um pouquinho mais sobre a questão de moradia. E ele coloca assim: estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre as angustiosas situações do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Então, moradia é uma colônia. Eu só quero... Deixa eu ver se eu botei no próximo... botei sim. A gente vai ver, espero que meu cursor de mouse dá para ver aqui, que no umbral fino nós vamos ter aqui a colônia espiritual de nosso lar. Moradia está abaixo, no umbral médio. E aí a gente vai ter mais informações no livro Cidade do Além. E ela coloca assim: a segunda esfera abriga o umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência e onde estão situadas moradias. Olha aí, já é diferente. As moradias, cada desenho semi-retangular que está assinalado nessa região representa moradias. Aqui não dá para ver muito bem, mas se vocês quiserem depois eu boto esse desenho para quem não tem o livro Cidade no Além. Nós vamos ver que tem alguns retângulos aqui, ó, nesta região do umbral médio, na qual ele está falando que ali existem assistência, onde estão situadas moradias, lugares de posto de socorro, que vão socorrer de uma forma mais ostensiva todos os moradores das regiões umbralinas. Então eu vou dizer para vocês, isso é dedução, porque eu não consegui encontrar isso com um português claro, né, e objetivo sobre essa questão, né? Porque no livro da Eigorina Cunha está falando sobre as moradias, localidades de assistência, no qual ela deixa para gente uma colocação de que moradias é posto de socorro, mas morada, né? Moradias é posto de socorro e moradia é uma colônia espiritual. Eu vou dizer para vocês como dedução, né? Dedução. Moradia deve ser a colônia espiritual e essas outras moradias que foram detalhadas no livro Cidade do Além provavelmente são postos de socorro ligados à colônia moradia. Eu não sei se eu me fiz explicar, porque é tanto moradia com S, moradias sem S e moradia sem S, que eu não sei se vocês entenderam o que eu estou colocando para vocês. Espero que sim. Ninguém se manifestou, deve estar todo mundo compreendendo. Moradia seria uma colônia espiritual, porque o posto de socorro. Isso. Porque todo posto de socorro que existe nos umbrais, ele está vinculado a uma colônia espiritual. Então, assim, eu estou falando por dedução, isso não tem em lugar nenhum claro. A gente vai procurar isso também na internet, não tem nos livros, não está claro. Mas como tem essa colocação aí no livro da Eigorina, sobre moradias, e aí a gente vai ver que ali realmente existe um desenho dentro do umbral médio, que é todo meio retangular, e ela coloca que ali, nesse desenho semi-retangular, estão as regiões representadas de moradias, que são localizações que vão dar assistência. Eu deduzo que moradias, essas, né, moradias são posto de socorro e que provavelmente deve estar ligado à colônia espiritual de moradia, entendeu? Porque todo posto de socorro está vinculado automaticamente a uma colônia. Ele não é solto, ele está vinculado a algum lugar, tá? Esse é Oi, pode falar, Ana. Oi? Olha só. É umbral mais ameno. Mais ameno. Umbral fino é super bem mais ameno, né? Porque umbral fino é onde está localizada a colônia espiritual de nosso lar. Umbral médio é onde está localizado a colônia espiritual moradia, entendeu? Então são regiões não tão pesadas, porque logo abaixo, se aproximando do centro da Terra, eu vou passar o cursor do mouse aqui, que aí eu não sei se vocês estão vendo, mas se aproximando aqui, ó, para o centro,
Essa faixa mais escura é a crosta terrestre, onde a gente anda, onde a gente habita, onde tem a nossa casinha, onde a gente mora. Nessa região da crosta terrestre, nós vamos ter as trevas, região trevosa, que vai ser toda narrada, toda estudada no livro Libertação de André Luiz, tá? Depois das trevas, nós temos um umbral grosso, e acima umbral médio, mais acima umbral fino, onde está a colônia espiritual nosso lar. Então, ela intitula como essa segunda esfera, umbral mais ameno, nós vamos estar falando do umbral médio e do umbral fino. Ah, ok? Ou não, Ana? Sim ou não? A Márcia está colocando que o microfone dela não está funcionando. Este posto 2 não seria uma das moradias? Pois é, Márcia, é isso que eu estou achando também, tá? Mas assim, eu não estou afirmando porque não tem isso escrito categoricamente na literatura. Mas pegando esses dois livros, por dedução, parece que sim, tá? Mas é isso aí. A Andresa está colocando, na casa de meu pai tem muitas moradas. É verdade, muitas colônias espirituais, tem muitos planetas que servem de habitação em vários estágios evolutivos. O nosso planeta, por exemplo, é de prova e expiação borderline, já indo para a regeneração. Mas nós sabemos que no universo há moradas de mundo primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes e vai por aí afora. Tá? Sim, pode falar, Eduardo. Isso aí. Eu deduzo, tá, Eduardo? Eu não estou afirmando isso categoricamente, porque categoricamente isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Eu estou pegando duas literaturas. Uma cidade no além de Eigorina, que é esse slide que vocês estão observando aí, e que ela fala dessas moradias como núcleos de assistência, que deduzo eu que são postos de socorro. E todo posto de socorro eu sei, até pelas próprias apostilas da FEB, quando a gente faz aqueles tomo 1, tomo 2, tomo 3, eu não sei em que tomo que tá, eles afirmam que todo posto de socorro está vinculado a uma colônia. Deduzo eu que pela região onde está a moradia, provavelmente essas moradias são os postos de socorro ligados à colônia espiritual moradia, ok? Dedução, hein, gente? Eu não estou afirmando, não, porque isso não está escrito assim, com essa clareza em lugar nenhum. Isso aqui é só para relembrar o que vocês já sabem, mas eu boto ali que é para, né, abrir assim a gente vendo, né? Núcleo interno da Terra, depois núcleo externo, depois o número 3, a crosta interna, né? O manto de magma, crosta terrestre, que é o 5, é onde a gente habita, onde a gente anda, onde tem as nossas casas. Umbral grosso, que é essa região bem próxima aqui. Umbral médio, onde tem a colônia espiritual moradia. Umbral fino, onde está situada a colônia espiritual de nosso lar. Acima são outros departamentos, né? Arte em geral e cultura da ciência, amor fraterno universal, diretrizes do planeta, abóbada estelar, né? E ali, ela, novamente, a Igorina nos informa que o umbral, tanto que ela tira isso das obras de André Luiz também, né? O umbral começa na crosta terrestre e vai até umbral fino, tá? Então, umbral é isso aqui tudo, até na colônia espiritual de nosso lar. Acima são departamentos onde ficam espíritos de uma envergadura maior, que são responsáveis por toda a administração do planeta Terra. Então, é onde estão os mentores, são aqueles que organizam todos esses campos da arte, da cultura, da ciência, né? A instalação do amor fraterno universal, para que a gente possa ir aprendendo e evoluindo o amor. E é onde provavelmente estão os mentores, como, por exemplo, o mentor espiritual do nosso Brasil, Ismael, que faz contato direto com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos que não fica nessas esferas de proximidade da Terra, ok? Deduz-se pela questão 188 de O Livro dos Espíritos, nota, 188 nota, onde Kardec vai lá nos informar que os espíritos de uma envergadura maior, eles têm moradia no Sol e que é de lá que eles administram os sistemas. Então, deduz que Nosso Senhor Jesus Cristo mora no Sol, tá bom? Olhem lá a questão 188, nota de O Livro dos Espíritos, tá bom? Vamos lá, posto de socorro. Isso aqui é só para mostrar para vocês
da onde eu tirei essa informação, tá? Depois eu posso passar para vocês qual é o tomo. Qual é o tomo do ESG, que eu não sei, acho que eu não botei aí, deveria ter colocado, mas não coloquei, tá? Os postos de socorro se encontram espalhados pelas regiões sombrias do umbral. Então, em vários lugares do umbral tem posto de socorro. Este local de ajuda semelhante a um complexo hospitalar normalmente é vinculado a uma colônia de nível superior. Então, ele está sempre vinculado a uma colônia maior, onde vai ter toda uma estrutura organizacional, tá bom? Nele encontramos espíritos missionários vindos de regiões mais elevadas que trabalham na ajuda aos espíritos que vivem nas cidades e regiões do umbral e que estão à procura de tratamento ou orientação. E vai por aí afora, tá? Sim. Ah, tá. É que aqui tem tanto fechecler, eu vou tentar ver o que eu vou arrumar, porque eu tô com frio. Peraí, gente. Deixa eu ver aqui o que eu vou conseguir aqui. Acho que eu vou tentar. Assim dá para me ouvir? Beleza, eu prendi ele aqui. Se ele soltar, eu prendo ele de novo. Pensamento como forma de se comunicar. Então, André Luiz começa a conversar com Lísia sobre essas questões da guerra, da questão da fronteira, da barreira linguística. Né? E aí ele quer saber um pouquinho mais sobre a comunicação no mundo espiritual, né? Que será também a nossa comunicação do futuro, não é só a comunicação que vai ocorrer. Peraí que eu estou ajeitando o microfone, gente. Não é a comunicação que vai ocorrer só a nível de plano espiritual, mas vai ser a comunicação nossa do futuro. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem a barreira idiomática. Mas, de modo geral, não podemos prescindir de forma no lato sentido da expressão. Então, quanto menos evoluído a gente mais para a gente se comunicar, mais a gente vai precisar das questões da língua, da linguagem. Mas quanto mais a gente tiver evoluído, menos a gente vai precisar utilizar idiomas para se expressar e para se comunicar. A Miriam está colocando aqui assim: estamos borderline, você disse, agora entendi essa briga sem fim. Nós estamos borderline. Se vocês, eu digo assim, borderline, deixando de ser planeta de provas e expiações para ser planeta de regeneração, vocês vão ler lá nos últimos capítulos do livro A Gênese, 17 e 18, que vai falar do novo ciclo planetário, vai dizer que a maior guerra que vai existir entre a gente vai ser a guerra ideológica. Vocês vão ver lá, isso está escrito lá, falando sobre os fins dos tempos, né? A nova geração, a nova era. Eles vão estar falando lá, eu posso até pescar exatamente quando é o item, depois se vocês quiserem, posso catar e colocar lá no nosso grupo. Mas a maior problemática que nós vamos viver são as questões ideológicas. E o que nós estamos vivendo hoje? A gente vai olhar lá nas redes sociais, é uma guerra, a gente está fazendo uma guerra ideológica. É um monte, hein? Né? Exato, você vê, é guerra política, né? É todo mundo defendendo o político. Vocês me desculpem, eu sou apolítica. Eu não sou da direita, nem da esquerda, nem de cima, nem de baixo, eu não sou de coisa nenhuma. Porque eu acho que no nosso planeta ainda não tem políticos com moralização suficiente para administrar nada. Então eu acho assim, a gente fica brigando por político, o político nem sabe que a gente existe. A gente fica dando nosso sangue para político que nem sabe que existe, entendeu? A gente tem que... O que a gente reza? Que seja quem for que vai administrar a questão da nação, que sejam pessoas honestas, que sejam pessoas boas. Para mim, tanto faz se vai ser da esquerda ou da direita. Quem é bom em qualquer lugar. Ele vai ser da esquerda ou da direita, ele vai ser justo. Se ele é justo em qualquer canto. Então é isso que a gente tem que compreender, que essa ideologia partidária, hoje em dia na Terra, isso é uma poesia nos nossos ouvidos, mas elas não funcionam, porque o problema está em moralizar o homem. Quando o homem for moralizado, os sistemas administrativos, eles se aproximarão da lei de Deus. Então é isso que a gente tem que buscar, é essa paz, não ficar
brigando por questões ideológicas partidárias, brigando por questões ideológicas religiosas. Nada disso. A religião deve ser a do amor e o partido político deve ser o da justiça, do amor e da caridade. Ponto final. Ponto, o nome que der a isso que queiram dar, né? Então, eu acho que infelizmente nós estamos vivendo uma grande guerra. Não guerra de armas, como foi a Primeira e Segunda Grande Guerra, que com as suas armas, né, elas destruíram as cidades, os países, mataram as pessoas, mas hoje as guerras são ideológicas. As redes sociais são verdadeiras brigas. Eu vejo gente que eram amigos, hoje são inimigos ferrenhos, por causa de questão política, ideológica. Eu acho isso um absurdo. Bom, isso aqui é para lembrar aquelas esferas que estão acima das regiões umbralinas e que administram, né, toda o planeta, em realidade, administrado pelos espíritos superiores. A gente aqui acha que aqui embaixo a gente administra alguma coisa. E Lísias, na conversa que ele está tendo com André Luiz, ele não está falando de outra coisa, né? Então ele está falando que existe uma fraternidade da luz que preside aos destinos da América. Olha que interessante. Então, há um agrupamento de espíritos que dirigem as Américas, né? Destino da América. Desculpa, destino da América. Como ele generalizou a América, pode ser América Brasil, pode ser América, todas as Américas, né? A do Norte, a Central e a do Sul, né? Mas onde eu quero chegar aí? Que as nações têm os seus anjos de guarda. Kardec colocou isso lá no Livro dos Espíritos, né? 490, que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião, que todos temos, né? Espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, o meu espírito protetor, entenda isso, ele não pode ser um espírito imperfeito, como a mim. Ele tem que já estar num patamar mais evoluído para ele poder ser meu mentor. Então, nós, na condição de espíritos imperfeitos que estamos, e não somos, mas estamos, nós sabemos que nós temos que ter um espírito protetor de uma ordem mais elevada. Qual é a ordem que vem depois dos imperfeitos? São os bons. Então, entenda, né? Não é qualquer gaiato que vai poder ser nosso mentor. A Márcia está colocando assim, no livro Exilados por Amor, do Espírito Lúcio, eu não conheço, fala dessa guerra ideológica que aconteceu em Capela. Pois é, que aconteceu lá, né, que provavelmente é o que está acontecendo aqui, porque é uma fase de transição. Então a gente vê lá nas obras básicas, livro A Gênese, capítulo 17 e 18, que vai falar dessa transição planetária, principalmente, vai estar falando que as guerras serão muito, muito mais ideológicas. É Kardec que está falando, né? São as obras básicas. E aí, voltando aqui às questões, então todos nós temos um anjo guardião ou mentor, o nome que a gente quiser dar, mentor, anjo de guarda, o que a gente quiser dar, sim. E é de uma ordem mais elevada, tá? Só quero que vocês entendam que para ser um mentor ou um anjo de guarda tem que estar numa ordem acima. 519, ele coloca assim, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Então lá já tem a resposta. Tem, pela razão de que esses agregados são as individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, nós sabemos que o mentor espiritual do nosso querido Brasil é o Ismael. Mas existe o mentor de Petrópolis, o mentor dos bairros, das famílias, né? Porque tudo isso é muito bem organizado por Deus, o amor de Deus se faz presente em todos os lugares. A Mirza está colocando assim, pelo que eu saiba, lá houve uma grande guerra também. Capela, né, quando a gente vai estudar, né, a gente vê que o povo que veio para cá era um povo conflitado, os capelinos eram conflitados e rebeldes. Principalmente a raça ariana era de uma rebeldia infinita, negava a Deus até a morte, né? Então a gente sabe que esse perfil que veio para cá é o perfil que ora nós estamos vivendo e que estão gerando as guerras ideológicas. E eu digo a vocês, gente, não perca amizade por guerras ideológicas. Pelo amor de Deus, qualquer pessoa vale muito mais do que qualquer ideologia. Mesmo que a gente não concorde, a gente deve cessar.
cessar não significa não se posicionar. Se posicione e escala. Mas não percam amizades por causa de questões ideológicas, nem religiosas e nem políticas. Toda amizade vale muito mais, tá? É o que eu digo a vocês, não fomente a guerra que está acontecendo nessa transição planetária, essa guerra ideológica, tá? Então, pois não, pode falar. Pulei. Ah, sim. Ah, sim, é. Ah, obrigada. É verdade, que sejam mesmo, e que a gente deve orar muito por eles. Eles são falhos, muitos deles têm o caráter muito destruído, é bem verdade, mas a nossa obrigação não é vibrar contra e mal, mas é vibrar para ver se as boas vibrações possam envolvê-los e se eles podem passar daquele momento em diante a ter mais amor e misericórdia pelo povo que eles administram, né? É isso aí, Márcia, que se abram para receber essa luz. E se não abrir, que a gente possa emitir, né? Que a gente faça a nossa parte. É isso que a gente precisa compreender. Vamos lá. Esse foi, tá? Eu vou retirar aqui momentaneamente. Quero saber se, com relação a essas questões ideológicas, vocês querem fazer colocações. Eu não me estendi com profundidade dentro desse panorama de guerra, porque a guerra que hoje no nosso planeta existem guerras de todos os tipos e a ideológica é a que está massacrando muito a humanidade, né? É uma guerra manipulativa, é uma guerra que visa ofuscar as consciências, que é verdade, que é isso que essas guerras ideológicas fazem, nos deixam confusos e sem diretriz. Elas, sim, pode. Ah, beleza, pode falar, Márcia. E isso continua, mesmo hoje, independente de uma guerra na proporção que foi a primeira e a segunda, isso continua mesmo hoje quando a gente vibra mal, pensa mal, deseja mal, né? Porque às vezes quando a gente recebe uma notícia dessas políticas que estão aí rolando, né, na nossa nação, infelizmente, a gente às vezes tem uma tendência de pensar muito mal dos administradores públicos, de vibrar mal, pensar mal. Quando a gente faz isso, a gente bota lá um tijolinho no umbral. Verdadeiramente é isso. A gente se afiniza com as regiões umbralinas e, ao mesmo tempo, ajuda a manter essas dimensões de trevas vivas. Por isso que eu fiz um apelo a vocês para essas guerras ideológicas que hoje a gente está vivendo e que vai acontecer e vai continuar acontecendo aí durante muito tempo, porque é a guerra entre o bem e o mal. Até chegar à implantação do bem, a gente vai ter que trabalhar os conteúdos do mal que cada um de nós traz, que cada um de nós tem algo de ruim dentro de si que vai ter que ser vencido. Eu tenho, vocês devem ter também, provavelmente. Então, assim, a gente está fomentando a manutenção dos umbrais e, ao mesmo tempo, fazendo sintonia com os umbralinos, aqueles que estão lá nos umbrais, né? E que não desejam nem um pouquinho que o planeta evolua, que vá para frente, porque se o planeta evoluir e for para frente, eles sabem que fatalmente eles vão ser convidados ao quê? Muitos deles a bater retirada. E quem que quer ir embora? Ninguém, né? Então, assim, é isso aí. A gente tem que tentar ir trabalhando os nossos conteúdos para a gente não colaborar com essas vibrações. Não sei se era isso aí que você estava
Eu já vi. Se Judas, a Edilane Cândido está colocando assim no chat. E Judas, Enir, ele entregou Jesus por ideologia? No livro Boa Nova, se não me engano, de Humberto de Campos, o Irmão X, vai falar sobre Judas. Judas foi intitulado o discípulo iludido. E era sabido do povo judeu que renasceria entre eles um grande, mas um grande Messias, né? Um grande missionário que iria modificar, iria libertar o povo de todo jugo e faria aquilo que estava sendo aguardado por muitos e muitos, por milênios pelo povo, a união definitiva de Deus, dos homens com Deus, porque o homem, todos os homens que renasceram naquele povo, dentro daquela cultura, que haviam recebido missão de realizar essa comunhão definitiva com o Pai, ou seja, da vivência da lei de Deus, haviam falhado. Então viria um grande Messias, um grande missionário, nasceria entre esse povo para isso. E Judas identificou em Jesus isso, mas ele não compreendeu a mensagem com profundidade de que esta implantação do reino de Deus, essa comunhão, ela é uma comunhão interna e que ela não é feita com guerras, ela não é feita com poder temporal. Mas ela vai muito além de tudo isso. Ela representa a transformação moral do homem. E Judas então achou que se Jesus, se ele tivesse algum poder material, algum poder político, algum poder mundano, ele poderia então de vez estabelecer toda essa aliança definitiva entre o povo e Deus. E aí o Judas, né, por uma questão ideológica distorcida, né, por isso que ele é chamado de discípulo iludido, ele vai então, ele vem de Jesus, mas não que ele tivesse a intenção de prejudicar Jesus, de forma nenhuma, ele amava Jesus, mas ele achava que ele estaria ajudando ao mestre se ele conseguisse algum poder político, algum poder humano para Jesus, para que Jesus então pudesse fazer a implantação definitiva do reino de Deus aqui na Terra. Por isso que Judas ele é intitulado o discípulo iludido. Eu não sei se eu respondi. A Andresa está colocando assim: penso muito nisso. Algumas atitudes de alguns administradores despertam o nosso pior lado. É verdade. E isso ocasiona uma luta interna para não ceder à tentação de pensar no mal. Tem um pensamento que diz assim: o mal só se insinua onde não viger o bem. Então, o mal que está externo a nós, que hoje a gente está reclamando da política corrupta do Brasil, ele só se instala na nossa vida, ocasionando revolta, indignação e etc e tal, porque ainda dentro de nós tem o mal também. Porque quando nós trabalharmos o nosso mal, o mal de fora não encontrará nenhuma ressonância, ele não será albergado em nossa mente, em nossos corações. Tá? A Mirza colocou assim: Judas representa muito a humanidade atual. Muito. Porque nós estamos iludidos com o poder temporal. Estamos esquecidos de que só o amor, a paz e o bem poderá transformar a Terra. Entendo que muitos atos de violência ainda surgirão no nosso planeta em função da rebeldia de muitos. Que a gente sabe que quando a rebeldia é muito grande, ela ocasiona um desequilíbrio tão grande no meio onde ela se faz presente, que muitas vezes não é a fala, a lógica que vai poder conter. Infelizmente, ainda é necessário um certo poder, uma certa violência para conter o mal. Uma certa. Eu não estou falando da crueldade, tá? Só quero que entendam isso. Sim, eu não sei quem está falando agora, mas sim. Pode falar.
Hum. Hum. Por isso que a gente precisa utilizar aquilo que Kardec sempre preconizava, que era o bom senso. Porque o que, que acontece? As coisas que estão externas, esse desequilíbrio, esses conflitos, eles sempre existiram nas grandes mudanças da sociedade e vão continuar a existir. Por isso que é a hora da gente, mais do que nunca, tentar mudar quem somos, para a gente não cair tanto nessas armadilhas. A gente entende que quanto menos experimentado é um espírito, mais fácil é dele cair nessas tentações e se deixar arrastar por esse mal que está acontecendo externamente, que ganha força na multidão, né? É isso que a gente tem que tentar resistir a essa atração do mal na nossa vida. Mas eu entendo, ela existe. Ela existe e a gente está vendo. Todo dia aqui a gente está vendo isso. Não tem como a gente negar que está acontecendo isso com a gente. Porque é explícito isso, né? Para isso a gente tem que se autoconhecer e trabalhar a nossa consciência que é egóica, uma consciência extremista. Toda hora que a gente vê que a gente está caminhando para os extremos, a gente deve falar assim, para tudo, o que está acontecendo, né? E refazer o caminho nosso. Foi? Para todos? Posso seguir no capítulo de número 25, o generoso convite ou alvitre? Convite bom esse do André Luiz, né? Eu acho. Esse capítulo é muito bonito, né? Muito emocionante, como os outros, né? Mas sim. Sim. Ela colocou assim: Jesus foi nosso maior exemplo de amor para com todos quando aqui esteve. Portanto, que possamos vibrar coisas boas para todos os governantes de todas as nações do nosso planeta. Devemos mesmo, concordo com você, Rosane. Sei que é difícil, porque ainda há muito mal dentro de nós que faz ressonância com esse mal externo, mas a gente precisa sim orar pelos governantes, tentar não vibrar mal por eles. Não é que a gente não vai ser lúcido, não. Quando eles têm uma atitude equivocada, a gente tem que ter lucidez. Mas a gente não deve colocar combustível no incêndio. É isso que a gente não deve fazer. A gente viu o mal, entendeu o mal, está lúcido na nossa mente, mas não precisa denegrir, falar mal, desejar a morte, como a gente às vezes sem querer faz, né? O convite. O convite parte da Dona Laura, que faz uma intercessão por André Luiz. Ela vai interceder por ele. Olha que interessante, né? Intercessão não é intromissão. Só quero que vocês entendam isso. Que muita gente confunde interceder pelas pessoas e intrometer-se na vida delas. E não é assim. A gente ajuda as pessoas. A ajuda pressupõe duas mãos que se estendem, uma numa direção, outra na outra, até se encontrarem. Porque não adianta nada alguém estender a mão para mim e eu botar a minha atrás e dizer não quero, não quero, não quero, fazer pirraça, né? Então, a ajuda pressupõe duas mãos que vão na mesma direção e se unem. Mas a gente não pode confundir isso com intrometer-se na vida das pessoas e ditar a vida das pessoas. A gente não dita a vida das pessoas, né? A gente pode dar, sim, alguns conselhos sutis, mas nada que determine e que a gente fala, faça isso, fulano. Não, fulano e ciclano faz o que quer. A vida é do fulano e do ciclano, como a minha vida é minha, de vocês é de vocês. Mas a dona Laura, lembra, por ser trabalhadora assídua de nosso lar, e por já ter aquela quantidade imensa de bônus horas, se eu não me engano, 3.000 bônus horas, e pela ficha de trabalho árdua, ela pode, com os bônus horas dela, ter muito mais do que o necessário. Pode ter mesmo ter uma casa para morar com a sua família toda
e também interceder pelos amigos. E é isso que ela está fazendo, está usando o bônus horas que ela fez por onde. Lembra que eu falei que o bônus horas não é transferível. Eu não posso passar o meu bônus horas para ninguém, mas eu posso interceder pelas pessoas, que foi o que ela fez. Ela pediu um auxílio para que o André Luiz começasse logo o estágio dele e aconselha ele como ele deve reagir diante do trabalho, bem diferente do que a gente faz aqui na Terra, porque não é assim que a gente trabalha aqui na Terra, né? Então ela coloca assim: antes que os filhos se despedissem, né, que os filhos estavam indo para trabalhar, todos eles, rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorado: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da Regeneração, Ministério da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Olha a intercessão. Ela pode, porque ela trabalha para isso, ela pode usar o bônus horas dela para isso. Claro, ela foi conversar antes, né? Ela foi saber tudo antes, ela conhece a mecânica, a administração de nosso lar. Então ela sabe que ela poderia fazer isso. Ela também não fez a revelia, né, do jeito que ela acha que deveria fazer. Ali tudo tem uma administração superior. O ministro aqui, ela está subordinado é o Clarencio, e a colônia está subordinada a um governador. Então tudo isso, ela não passou por cima de nada disso. Ela sabe o que ela pode fazer e o que ela tem que pedir, e quando é que ela tem que pedir para poder interceder, né? Nosso amigo Rafael, funcionário da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia, pois ele poderá aceitar se ele quiser, né? Olha o livre-arbítrio, o respeito pelo livre-arbítrio, a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação da nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio, que é o ministro da regeneração, do Ministério da Regeneração. Então veja bem, a dona Laura, volto a dizer, ela não passou por cima do Clarencio, do ministro Genésio, de ninguém. Ela sabe as normas de nosso lar. Então ela intercede por André Luiz, mas ela não desorganiza os serviços dos departamentos de nosso lar. Ela não faz isso. Ela sabe o que ela pode, como ela pode, né, e de que forma ela deve agir. E como ela podia fazer isso, ela pede a um amigo da família que pudesse ajudar o André Luiz nesse estágio, nesse novo nível de aprendizado. Agora, André Luiz não é mais um doente, já não é há algum tempo, né? Um doente da colônia espiritual de nosso lar. Ele é um espírito que pode começar a aprender novos conceitos da vida. E aí a gente vê o amor fraternal na dona Laura. Porque, gente, ela poderia fazer isso ou não, ela poderia gastar o bônus horas dela com outra coisa. Mas ali existe um amor fraternal, um amor pelo próximo, verdadeiramente, né? Então ela coloca assim: meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos, porque são novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, porque a mãe do André Luiz reside nas esferas acima de nosso lar, que a gente viu hoje, recapitulou, quer dizer, a mãe de André Luiz não é qualquer um, né? Reside em acima, né, nas esferas acima de nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Entendendo, veja bem, ela não esqueceu de que a mãe do André Luiz, biológica aqui na Terra, não foi ela. Então ela não está desrespeitando a mãe de André Luiz. Ela está apenas dando uma colaboração ao André Luiz e lembrando que ela sabe muito bem quem é a mãe de André Luiz, quem foi a mãe biológica do André Luiz, né? Então, olha só, o amor fraternal, o respeito, a consideração pelo próximo está sempre embutida nas atitudes desses espíritos. Eles não passam por cima de nada nem ninguém. Eles procuram respeitar todas as pessoas, entender todas as pessoas, todos os caminhos. E isso deveria servir de exemplo para a nossa conduta, né? E aí prossegue. Ela faz o conselho para ele dele abandonar o personalismo dele, aquilo que a gente vive muito aqui na Terra, que a gente está sempre procurando se autoafirmar, né? E ela coloca assim: pois bem, não se limite a observar. Então, vá para o Ministério da Regeneração, mas não fica só observando, não, né? Faça mais do que observações. Aprofunde esses conhecimentos, procure ser útil. O conhecimento só é útil quando ele é levado para dentro, ele modifica a pessoa
para ele sair da pessoa. Então, tudo que a gente recebe, se não for levado para o nosso mundo interior, não operar mudanças no nosso mundo interior real, ele não sairá de dentro de nós, ele não se transformará em algo bom, útil e verdadeiro. Então, ela continua. Ao invés de albergar a curiosidade, né, porque curiosidade é uma coisa horrorosa em muitos momentos, curiosidade não é ajuda, é apenas curiosidade, é apenas querer saber, né? É apenas especulação. Curiosidade que não se transforma em ajuda é especulação, gente. Então ela fala, ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Na ocasião que se ofereça. Porque às vezes a ocasião não te oferece a oportunidade de trabalho. Então, continue na tua posição de observador e continue trazendo para dentro de você aqueles conhecimentos e movimentando o teu mundo interno com aquelas informações recebidas. Porém, se te oferecer, se aparecer o ensejo do trabalho, é porque então o trabalhador está pronto. Aí sim você vai e faz o que tem que fazer. Isso é em outras linhas, é o que ela está falando para ele. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar os espetáculos dos serviços nos demais ministérios, ou seja, não procure o personalismo, a evidência pessoal ou os trabalhos de destaques. Porque trabalho é trabalho, é toda ocupação útil, como diz os espíritos para nós. Então, se aparecer o ensejo do trabalho, esquece as posições terrenas que dizem para nós que essa tarefa é maior do que aquela outra. Que aqui na Terra é assim. O homem vale por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. Então, boa noite, Eduardo. Bom trabalho. Bom estudo. Gente, olha, também eu tenho que terminar minha aula, porque o Google Meet vai desligar daqui a pouco, tá? Isso. Daqui a pouco ele está desligando, tá? Tô até pensando em a gente parar aqui, tá? E fazer a nossa prece final, porque eu não sei como é que vai funcionar. É provável de que ele vai desligar daqui a pouco, tá? Vou tentar terminar essa página e a gente faz a prece. Então ela continua. Aprenda a construir o seu círculo de simpatia e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Após, né? Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam de semelhantes anomalias. Então, é isso que a gente tem que ver. Curiosidade sem trabalho é especulação. Então, procurar ser útil e transformar todo conhecimento em utilidade para si e para os demais. Isso deveria ser. E outra, procurar se colocar no lugar do outro e não sair a divulgar a vida das pessoas ou os fatos ao seu redor. Tá bom? Deixa eu ver aqui, eu vou ver qual é o próximo. Oi, sem querer eu mesmo tirei. Isso aqui é só para lembrar, gente. Ele está indo para o Ministério da Regeneração, que fica na ponta inferior da cidade da colônia espiritual Nosso Lar. Tá? A ponta superior, Ministério da União Divina. Então, a ponta inferior dela, que é a regeneração, ela fica bem próxima às zonas do umbral que é médio. Então, a gente tem que entender que os serviços lá são serviços mais pesados, em que você vai atender pessoas com um nível de conflito muito grande, com problemas emocionais dos mais variados possíveis. É uma zona de muitos necessitados em todos os sentidos. Então, André Luiz tem que estar preparado para isso daí, tá? Então, eu vou parar aqui porque o Google Meet deve desligar, tá? E eu mesmo vou fazer a prece para a gente ganhar tempo, tá bom? Aí na próxima eu termino esse capítulo e faço o outro. Vamos lá, gente. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, e aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, que vibram pelas nossas conquistas internas, para que possamos nós alcançarmos o bem que tanto desejamos, que possamos vencer o homem velho que ainda existe dentro de nós e que sabemos que é tarefa árdua. Gratidão por todos esses momentos, por nós estarmos aqui essa noite, trocando nossas vibrações de amor, de paz, e que a tua paz e teu amor, Senhor,
não só fique nos nossos corações e pensamentos, mas que possam, através dos nossos pensamentos, ir na direção de todos aqueles que sabemos necessitados, possa visitar a casa, o lar de todos, levando paz, amor e muito equilíbrio e muito discernimento. Gratidão por tudo, que a tua paz e teu infinito amor prossiga entre todos nós, hoje, agora e para sempre. Obrigada. Obrigada a todos. Muita paz, muito amor. Até a próxima aula. Boa noite a todos, gente. Obrigada.